Bom, o número 1, aí no material didático, ele diz o seguinte, na página 7, né? Qual a contribuição da Reforma Protestante para a história? Ainda ano 1501. A principal contribuição da Reforma foi a drástica redução do poder da Igreja Católica Romana. Isso é verdade. Não? A Igreja Católica, como você veja, no século XIV, esse historiador católico diz que é um país que ela era dona de metade, ela tinha dinheiro para organizar exércitos. Esse período, então, ela está enriquecendo muito, porque ela conseguiu retomar os territórios da Espanha, conseguiram retomar os territórios da Espanha. Esse Alexandre VI foi o Papa que, junto com os espanhóis, eles armaram contra os judeus. Os judeus emprestaram dinheiro, tá bom? Emprestaram dinheiro para eles fazerem as guerras, né? E aí depois o Papa Alexandre VI, junto com os reis da Espanha, decretaram os judeus como assassinos de Cristo e expulsaram eles da Europa, e assim livraram os reis católicos das dívidas, né? Uma coisa horrível. Não? Então, tinha um lado realmente muito político. Agora, quando eles têm, então, esse poder diminuído, okay? Aí esse resultado vai ser lento, mas em 300 anos podemos dizer que a Igreja Católica ela perde o direito de perseguir as igrejas anabatistas. Não só a Igreja Católica, as igrejas protestantes também. Então, nós veremos mais à frente igrejas protestantes matando, como da história das bruxas de Salém. Ali eles mataram um pastor anabatista. Então, por cerca de 300 anos, a matança vai continuar. Mas, assim, vai ter momentos que eles vão estar em guerra entre eles, vão estar brigando entre eles. Católico contra protestante, como eu falei. Vai ter a Guerra dos 30 anos, todos os países da Europa que adotaram o protestantismo vão estar preocupados em guerrear os católicos romanos. Os católicos romanos também em guerrear com eles. Num caso desse, acaba que a investigação, a inquisição, a investigação aos anabatistas até diminui. Mas para surgir leis dizendo não pode matar os anabatistas, serão 300 anos. O comentário prossegue. Antes da reforma, toda a palavra papal era assumida como a palavra de Deus. Era assim que os papas se declaravam, pelo menos há 400 anos, desde os dias, tá bom, de Gregório VII, chamado o Grande, que ele foi quem decretou que não era verdade aqueles que diziam que o imperador do Santo Império Romano Germânico estava no mesmo nível do Papa, que Deus falava com tanto um quanto com o outro. Né? Foi ele que decretou que não, Deus falava só com o Papa e o Papa falava com o rei. Então foi, de uma certa maneira, né, uma alavancada no poder papal. Né? O que ele falava era regra, mas nós vimos também na história que esse envolvimento político e venda de cargo deixou eles desacreditados. Teve Papa que foi colocar bronca com o imperador deu uma surra nele, torturou ele por 3 dias, ele acabou morrendo. Por que o indivíduo fazia isso? Porque ele via que aquele indivíduo, na verdade, não era um protetor da palavra de Jesus, era isso que as pessoas viam. Nós estudamos também Maquiavel, ele, na sua obra O Príncipe, né, e depois ele trata o mundo político, inclusive papal, como extremamente corrupto. Né? Dante, no seu chamada peça Inferno de Dante, ele coloca o Papa no inferno, porque eles viam que era uma coisa política, entendeu? De uma corrupção tremenda. Então, o católico comum que estava ali, né, que tinha a fé dele enganada em imagem de escultura, tudo, mas que era um católico comum, não era daquele que vai dobrar o joelho para fazer invocação ao mundo dos mortos, que não pratica essa religião a fundo, não? Ele acabava desacreditando
nessa instituição por conta disso, né? O comentário prossegue. Estamos na página 7. A interpretação pré-reforma era que Deus falava com o Papa, este falava com o rei, que estava imediatamente abaixo do Papa, e o rei falava com o povo. Tá bom? Mas eles deixavam claro que Deus falava com o Papa. E prossegue. Após a reforma, o povo e os reis viram o Papa ser questionado, e assim a responsabilidade de representar a humanidade diante de Deus estava dividida entre o Papa, em Roma, e Lutero, na Alemanha. Isso vai ser significativo, porque se o papado dizia, né, que Deus fala só com o Papa, então agora já vai haver uma divisão. Então Deus não tem só um representante aqui na Terra. Aí vai surgir Lutero, vai depois um segundo, um terceiro, e assim vai crescendo. Tá bom? A estes dois se juntará um terceiro representante, foi Zwinglio na Suíça, e depois um quarto representante de Deus na Terra, foi o rei Henrique IV, rei Henrique VIII, na Inglaterra. Todos esses representantes causaram uma grande descrença no povo, ao ponto dos crentes em um determinado representante matar os crentes do outro representante. Ou seja, os luteranos começaram a matar os católicos e os católicos pagaram com a mesma moeda. Eram todos governos civis que possuíam opiniões religiosas, mas na prática eles continuavam ligados à religião de Roma. A igreja anglicana, então, basta ver agora, quando o rei Charles foi ter a cerimônia dele lá, estava lá os sacerdotes anglicanos, e quem estava lá? Você pode procurar na internet. Vários representantes de religião celta, de religião espírita, de várias partes do mundo, todos unidos lá. Porque a igreja anglicana, então, a única coisa que o rei Henrique VIII vê, ele fala, olha, isso é em 1534, né? Nós veremos, 34 anos à frente desse período que nós estamos estudando, mas ele vê o seguinte, olha, a Alemanha, quando ela se separou da igreja, ela estava se separando, que eles se separavam da igreja católica, a Suíça, eles estavam enriquecendo, a Suíça enriqueceu muito, né? Porque Zwinglio, ele ataca as igrejas católicas, pega todos os bens. As igrejas católicas tinham muito ouro, irmãos. As igrejas católicas tinham muito ouro. E, quer dizer, aí atacam todas aquelas igrejas, tomam tudo. Agora é tudo do Estado. Padres são mortos, freiras estupradas, uma coisa horrível. Tá bom? Bom, tomaram toda aquela riqueza. O que vai acontecer com o Estado? O Estado vai enriquecer. O Estado vai enriquecer. Então, a Suíça vai começar a se desenvolver. Aí você sabe por que a Suíça é o que ela é até hoje, né? Então, a Suíça já deu ali o primeiro golpe do baú. Foi, vamos dizer, o país assim que Zwinglio liderou e que conseguiu realmente tomar bem os bens da Igreja Católica. Em 1534, o que o rei Henrique VIII faz? Eu lá também vou tomar os bens da Igreja Católica, tomou todos os bens da Igreja Católica, e ele deu a opção, olha, quem quiser continuar católico, volta lá para Roma. Quem quiser servir na igreja que eu estou criando, fica aqui. Aí teve alguns que ficaram servindo no paganismo lá ou aqui, ficaram na Inglaterra, e ele formou a igreja ortodoxa. Mas é a mesma igreja com a doutrina total do purgatório, invocação ao mundo dos mortos, um paganismo total. A igreja anglicana é a igreja católica, tá bom? Só que liderada pela Inglaterra. Isso que eu estou falando para vocês é com certeza a verdadeira história. Tá bom? O comentário prossegue. Por outro lado, veremos uma redução na perseguição às igrejas anabatistas. Essa redução será lenta e durará cerca de 300 anos, para que finalmente, próximo do ano 1800 da era cristã, a perseguição à fé será encerrada. Será na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos, onde será colocado como lei ninguém poderá ser molestado por sua fé. Tá bom? É o que é colocado como lei. E a partir disso, pelo menos na Europa, não tem mais. Depois vai vir um movimento comunista, aí vai ser
outra coisa, né? Também os islâmicos, de uma certa maneira, eles, podemos dizer que eles já perseguiam, eles nunca aceitaram que o cristão evangelizasse o muçulmano. O cristão podia viver como hoje pode viver no país muçulmano, mas eles não aceitam que o muçulmano seja evangelizado. Não aceitam. Aí vem a perseguição. Mas estou falando no mundo, principalmente europeu e América, okay? Que são países que pelo menos vivem uma democracia, ok? Pregam a liberdade. Bom, o comentário prossegue. Além de reduzir o poder da Igreja Católica Romana, os protestantes também contribuíram com a propagação da Bíblia, pois eles defendiam o direito de todo o povo ter a Bíblia nas mãos. Essa atitude causará um grande desenvolvimento educacional na Europa, fazendo com que a Era das Trevas, quando não se podia ler as Escrituras, sejam substituídas pelo Renascimento. Na verdade, devemos atribuir ao movimento humanismo renascentista a responsabilidade pela reforma protestante, pois o grande mestre desse movimento, Erasmo de Roterdã, era também o grande mestre de Martim Lutero, ou um dos mestres dele, né? E vai influenciar Lutero nessas críticas à Igreja Católica, porque, como eu disse para vocês, o católico sincero, quando ele ouvia essas histórias de não, se você der tal oferta, você tem 10 pecados perdoados e ainda fica com crédito para cometer mais 10 pecados, o que era chamado de indulgência, né? A venda de perdão. Você podia comprar o seu perdão, e aí, dando uma oferta, eles queriam construir fazendo construção da Igreja Católica. Nesse período, eles estavam construindo a Capela Sistina, pagavam caríssimo a artistas. Imagina um artista como Michelangelo vivendo só para trabalhar na Igreja Católica. Então, aquela Capela Sistina foi caríssimo fazer aquele trabalho. Não? Mas eles tinham, ok? A riqueza era muito grande. E o que ocorre? Muitos reis estão tomando essa riqueza. O comentário prossegue. Os protestantes também criticaram a venda de indulgências, dando fim a esse terrível sistema de opressão do mais pobre. Era comum um pobre não conseguir pagar pelo perdão dos seus pecados, ou mesmo para fazer uma missa para o ente querido. Segundo a Igreja Católica Romana, a alma da criança que morresse sem uma missa peregrinaria nas trevas como vagalumes. Né? Tem um filme no YouTube, se você procurar, John Wycliffe, A Estrela da Manhã. Eles ali só não falam que ele era anabatista, né? Não, que ele não batizava recém-nascido. Mas a história diz que ele, certa vez andando, ele criticava também, claro, o purgatório, né? O cristão não defende essa doutrina de jeito nenhum. Aí encontrou um casal chorando e o casal, então, perguntaram... Aí ele perguntou ao casal por que eles estavam chorando. Aí o casal falou, olha, nós não podemos fazer a missa da criança, né, que recém-nascida, nasceu, mas logo depois morreu. Aí tem que fazer uma cerimônia para tirar ela do purgatório infantil, que eles chamavam de limbo. Tá? As criancinhas também, se elas morressem sem batismo, elas iam para o limbo. Elas iam para o purgatório das crianças. E tinha que um padre ir lá tirar a criança de lá, a alma da criança de lá. E aí eles não tinham dinheiro, porque isso era pago. Aí na história diz que o padre falou para eles, olha, se vocês verem um vagalume aí à noite andando, vagando aí, é a alma do teu filho que está procurando luz. E vocês não pagam, então a alma dele não vai sair no purgatório. Essa doutrina do purgatório infantil, limbo, é uma coisa tão sem sentido que a Igreja Católica até acabou com essa heresia. Mas os concílios aprovaram, os papas faziam, né? Foi agora, no século XX, que eles acabaram com essa heresia. Antes, uma das coisas que eles criticavam os anabatistas
que o fato de nós não batizarmos nossos filhos quando criança, e se ele morresse, significaria que ele ia para esse limbo, esse purgatório. Uma coisa absurda, né? Bom, o comentário prossegue. Segundo a Igreja Católica Romana, a alma da criança que morresse sem uma missa peregrinaria nas trevas como vagalumes, como eu já tinha lido, reli isso. Apesar de melhorar a vida do pobre por um lado, a reforma prejudicará esse mesmo pobre, pois terá início uma série de guerras entre católicos e protestantes, inclusive com a invasão de Roma pelos protestantes, em que ocorreu um grande massacre. Essas guerras aumentarão a pobreza do povo. Quanto à perseguição aos anabatistas, nada mudará. Os protestantes se unirão aos católicos na perseguição. Não? Ou seja, tanto católicos quanto protestantes perseguem. Ocorrem algumas variações, vai diminuindo aos poucos, porque alguns países, nós estamos no ano 1501, mais ou menos em 60 anos, a Holanda vai falar o seguinte: olha, aqui vocês não matam mais ninguém, não. Nós veremos. Por quê? Uma irmã anabatista que foi enterrada viva pelos católicos. Foi enterrada viva. Aquilo até hoje, na história da Holanda, é uma questão marcante. E os holandeses falam: não, aqui ninguém mais morre por causa disso. Enterrar uma pessoa viva. Por que desse ódio dos católicos contra os anabatistas? A Bíblia explica. É o ódio da Babilônia apocalíptica contra a Igreja de Jesus. O item 2 do material didático, na página 8, vamos falar sobre Isabel de Castela, ano 1504 da era cristã. Nesse ano morreu Isabel de Castela, a rainha católica que implantou a Inquisição na Espanha em 1497. A Inquisição lá ainda perseguindo judeus que não conseguiam sair da Espanha. Porque imagine, a Espanha ela era dominada pelos muçulmanos. Os muçulmanos, eles toleravam os judeus. Judeu, ele vivia no país muçulmano, inclusive com regalias, porque os muçulmanos diziam: esse é um povo que deve ser protegido, porque é o povo do livro. Por quê? Porque Maomé utilizou a Bíblia para falar sobre ele, né? Maomé utilizava palavras de Jesus, palavras de Moisés, não? Dizia que Jesus teria profetizado sobre ele, porque Jesus Cristo disse que o Espírito de verdade vos guiaria em toda a verdade. Maomé dizia: eu sou esse Espírito de verdade. Então, como ele usava a Bíblia, ok? E nesse período não havia essa guerra por Jerusalém, os judeus estavam na deles. Jerusalém estava totalmente ocupada lá pelos turcos. Não tinha essa de judeu nesse momento, vamos dizer, pensar em tentar retomar Jerusalém. Não tinha essa preocupação. Então, num país onde os árabes dominavam, como a Espanha, vocês podem ver, né, quando a gente estuda a história de Israel, isso é falado claramente na história. Os árabes tratavam eles como o povo do livro, um povo que deve ser protegido. Ok? Eles podiam praticar a religião deles livremente, eles só não podiam tentar converter um árabe, assim como os cristãos não podiam. E tinham que pagar um imposto, né? Porque viver na terra sem praticar a religião árabe. Mas eles não tinham nenhum tipo de problema. Okay? Então, acabou que a região da Espanha se tornou um refúgio para os judeus. Só que agora o que aconteceu? A Espanha, em 1492, ela foi retomada dos muçulmanos. Os muçulmanos, a grande maioria, pegaram seus navios e foram embora. Ok? Alguns judeus também, que tinham uma condição financeira. Nós conhecemos, contei para vocês a história do Dom Isaac Abravanel, tataravô do Silvio Santos. Ele tinha muito dinheiro, então ele pegou, acho que foi para a Inglaterra, até para ver. A Inglaterra e a Holanda, elas vão se destacar na história pela recepção que eles fizeram aos judeus. Também as Américas, os Estados Unidos, ele vai se desenvolver na história
pela forma como os judeus foram recebidos naquela terra também. A Inglaterra, vamos dizer, dava liberdade aos judeus. Tanto que foram judeus que fundaram Nova York, fugindo do Brasil, porque a coroa portuguesa expulsou eles daqui. Então, por quê? Aqui no Brasil vigorava o catolicismo. E lá na Inglaterra, os judeus eles não tinham perseguição. Tanto a Inglaterra quanto a Holanda, eles recepcionaram esses judeus que estão sendo expulsos da Espanha, né? Ok? Então, muitos judeus não conseguiram sair. Eram pobres mesmo. Você pagar uma viagem para as Américas era caríssimo. O próprio Dom Isaac Abravanel, ele mesmo diz a história que ele usou parte da sua grande fortuna para tirar judeus da Espanha. Só pagando, vou pagar passagem para vocês vão chegar lá. Não, lá nós já ouvimos falar, um exemplo, né, que dá para plantar. Muitos vinham para o Brasil, para vocês terem ideia, já ouviu falar em Fernando de Noronha? Fernando de Noronha, aquela ilha, ela recebeu aquele nome por causa de um judeu chamado Fernando de Noronha, que também tinha embarcações, né? E ele chegou até, vamos dizer, fazer um acordo com Portugal e governou o Brasil por um tempo, Fernando de Noronha. Então, ele era um judeu. Então, ele enchiam os navios de judeus e traziam para o Brasil, para as Américas, em geral, porque aqui a Inquisição Católica ainda iria ser implantada. Depois terão judeus sendo expulsos aqui do Brasil, porque a coroa portuguesa faz parte desse domínio católico. Quando eu estou falando aqui Espanha, é melhor até corrigir. Espanha e Portugal, eles faziam parte da Península Ibérica que tinha sido dominada pelos muçulmanos. E agora ela passa para o domínio católico. E tanto Portugal quanto Espanha estão expulsando os judeus. Ok? Bom, então ela morreu nesse ano de 1504. E comento, sob a direção dessa rainha foram 7 anos de perseguição, que até parecia grande tribulação. Sofreram os cristãos anabatistas e sofreram também os judeus. Por quê? Essa região também, nós sabemos que tinham muito anabatista. Nós vamos contar a história mais à frente aí de vocês, de relato de anabatistas sendo queimados vivos. Tem um relato, inclusive, que a rainha, que era obrigada a participar, ela passa mal por ver a pessoa ali, a fumaça subindo, a pessoa sentindo queimar e já com dificuldade para respirar. E eles eram obrigados a participar pelo sacerdote católico. Aquilo ali era um sacrifício, irmãos. Aquilo ali era um sacrifício. É a religião de Baal fazendo sacrifício dos cristãos. É exatamente isso. Não tem outra definição. Então, essa região também era uma região de abrigo dos anabatistas. Tanto que nós estudamos, próximo do ano 1150, o documento de um rei católico que não era totalmente nessa região. Numa fronteira com essa região, eles dizendo que haviam tantos ali que estavam fugindo, vindo para o território dele, né, que não tinha como contar essas pessoas. Okay? Então era um local em que muitos cristãos anabatistas estavam escondidos. Então eles sofreram perseguição junto com os judeus. Até porque os anabatistas, eles eram considerados hereges há muito tempo. E essa perseguição aqui, essa mulher, foi ela que conseguiu, junto com o Papa, transformar os judeus em hereges. Porque os judeus não eram considerados hereges. Hereges era o quê? Era um segmento que não aceitava, uma igreja que não aceitava a doutrina da igreja de Roma. Mas era uma igreja. Os judeus não eram contados como igreja. Então os judeus não eram heréticos. Mas eles fizeram isso, eles alteraram para poder perseguir os judeus e livrar os reis católicos dessa dívida. Uma sujeira tremenda, né? Em 1492, Isabel liderou junto ao seu marido, o católico Fernando de Aragão, a perseguição e expulsão dos judeus da Espanha e Portugal.
foi um acordo com o papado para se livrar da dívida que possuíam com os judeus. Isabel era mãe de Catarina de Aragão, a esposa do rei católico da Inglaterra, Henrique VIII. Quando este se torna protestante, repudia a esposa católica e deserda a filha, Maria Tudor. Essa Maria, neta de Isabel, se tornará rainha da Inglaterra e perseguirá implacavelmente as igrejas anabatistas e também as igrejas protestantes, de onde lhe virá o título de Maria a Sanguinária. Então presta atenção. São 3 mulheres terríveis na história. Essa, né, Isabel, okay, que foi Isabel de Castela, que foi a mulher que deu início a essa perseguição aos judeus na Espanha e aos anabatistas também. O que ela fez? A filha dela, Catarina de Aragão, ela entregou para o rei da Inglaterra, esse rei Henrique VIII. Só que essa Catarina de Aragão, ela não gerava filhos. Não gerava filhos. E aí o que aconteceu? O rei Henrique VIII, já em 1534, né, ele faz o quê? Ele deserda, ele então se divorcia dessa mulher, cria a igreja da Inglaterra para justificar um divórcio dele, que o Papa não queria dar divórcio, porque era um acordo muito vantajoso para o catolicismo. O catolicismo, tendo uma católica ferrenha lá, o catolicismo se fortaleceria na Inglaterra. Por quê? O anabatismo na Inglaterra era muito forte, por causa de John Wycliffe e dos Lollardos, e porque a Inglaterra ela não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Por isso que John Wycliffe também conseguiu se desenvolver lá. A região dominada que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, ali os anabatistas eram perseguidos mais ferozmente. Com Catarina de Aragão, ela quer agora aumentar a perseguição na Inglaterra. Bom, acaba que Catarina de Aragão sai, ela é cortada, né, ele se divorcia, e aí a terceira menina, Maria Tudor, era uma criança, ela é deserdada. Só que depois o rei Henrique VIII morre, a segunda mulher dele morre, a terceira mulher dele, as filhas dele, todo mundo morre, quem é que sobra? Essa católica, Maria Tudor, neta de Isabel de Castela, filha de Catarina de Aragão. Ela vai honrar a avó dela e a mãe dela, porque quando ela se torna então rainha da Inglaterra, ela faz uma perseguição aos anabatistas, mas também aos protestantes, que os protestantes tinham atrapalhado a vida da mãe dela, né? A mãe dela morreu no sofrimento para que fosse criada a igreja protestante da Inglaterra. Então a menina, quando chega, ela chega revoltada. Então ela não mata só anabatista, não, ela mata protestantes também. E ela matou tantos, porque haviam muitos anabatistas na Inglaterra. E ela era católica xiita. É assim que eu chamo essas 3 mulheres, as católicas xiitas. Okay? Porque elas eram muito violentas mesmo. Essas mulheres, elas não eram fáceis. E, então, quer dizer, o título dela na história não são os evangélicos que dão esse título, não. São os historiadores. Eles chamam ela de Maria a Sanguinária.